Vamos agora via link, direto ao Canadá, com ele, Fábio Santos. Vamos falar hoje sobre reencarnação. Será que existe vida após a morte? Ou será que tudo acaba por aqui, meu caro Fábio Santos? Prazer imenso, meu querido, recebê-lo aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, o prazer é todo meu estar falando com você, viu, Moisés? Está falando na TV Diário do Sertão. Que felicidade, viu, da gente poder ter essa conversa e que maravilha aqui assistir seu programa e ver todos esses questionamentos, né? Pensar realmente fora da caixa e realmente desafiar esse status quo, né? As coisas que tentam nos enfiar aí em goela abaixo e a gente com a nossa caixinha aqui tenta questionar. Será que é assim que as coisas funcionam realmente, né? Muito obrigado pelo convite, viu? A honra é toda nossa. Meu querido Fábio, antes de tudo, faça as suas apresentações. Você é brasileiro, está morando agora no Canadá. Você é de qual estado brasileiro? Eu sou de São Paulo. Eu estou há 8 anos aqui em Toronto, no Canadá, curtindo aí de um inverno, um frio bem pesado, bem diferente do que eu estava acostumado. Mas um país que me acolheu também. E dentro do meu trabalho, obviamente, eu não esqueço das raízes brasileiras e a gente foca até pelo compromisso encarnacional, já entrando um pouco no nosso assunto, o compromisso encarnacional de ajudar o país e o povo de onde eu nasci também. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco sobre o projeto do Fábio, que ele é fundador do movimento de educação consciencial. Daqui a pouco a gente entra nesse questionamento também. Mas, meu querido Fábio, muitas religiões, o espiritismo, o judaísmo, o hinduísmo, muitos caminhos místicos esotéricos defendem a existência de vida após a morte. Dentro dos seus estudos, dentro das suas meditações, das suas conexões transcendentes, existe de fato uma vida além dessa nossa vida física? Certo. Primeiro, é bom explicar para as pessoas como que a gente chega a essas conclusões, né? Como você estava fazendo alguns questionamentos antes da gente começar a conversar, pondo as pessoas para pensar, ou seja, dentro de um desconforto, de algo diferente na nossa vida, ou uma observação que aparentemente não faz sentido, ou será que as coisas são realmente assim? Será que tudo isso que nos falam é verdade? Será que o que nos ensinam é realmente daquela forma? Então, desse desconforto vem um questionamento. Mas é importante falar que o questionar, ele não deve ser feito simplesmente por questionar. Eu questiono porque eu gosto de contestar ou porque eu gosto de ir contra. Não. Eu questiono porque eu estudo, eu questiono porque eu pesquiso, eu questiono porque eu tenho uma experiência que em algum momento conflita com o que eu estou observando. Certo? Então, na questão da vida após a morte, também acontece dessa forma. Eu começo a observar, poxa, será que realmente essa vida, ou tudo que a gente observa, ela é única? Eu só vivo uma vez? Né? Um dos questionamentos mais populares dentro das religiões afro-brasileiras, né? Umbanda, Candomblé, Espiritismo, né? É aquela assim, poxa, por que uma pessoa nasce rica e a outra pobre? Né? Por que uma pessoa nasce com deficiência e a outra nasce saudável? Por que uma pessoa nasce num país e outra pessoa nasce na outra? A partir desse desconforto dessa resposta, nós começamos a pensar que talvez essa não seja a única vida. Talvez nós voltemos à Terra para ter outras oportunidades. E aí eu não vou entrar na seara do porquê voltamos, ou pelo menos ainda, porquê voltamos ou não voltamos. Mas passa a fazer sentido, ou seja, a minha mente racional passa a aceitar a possibilidade de que, aí voltamos para a premissa, aprendemos a vida inteira que Deus é justo, que Deus é amor, que Deus é perdão. Bom, se Deus é justo, por que um nasce rico e outro pobre? Dessas questões que a gente acabou de fazer, né? Então a gente começa a pensar, bom, a possibilidade de ter outra chance, a possibilidade de ter uma volta, a possibilidade de eu ter outras experiências dentro do planeta. Se é um planeta escola, se é um planeta prisão, se é um planeta... não é essa discussão, mas há uma outra possibilidade. Muito bem. Em cima dessa possibilidade, quando eu começo a pesquisar, eu vou descobrir que há literatura, que há estudo sério,
né, não somente de boca a boca, de experiências pessoais, mas de uma padronização de experiência, de um método científico. Ou seja, o método científico é quando eu tenho repetição, eu posso repetir aquilo e eu tenho o mesmo resultado. Ou seja, eu começo a ver os relatos, por exemplo, de pessoas que lembram de encarnações passadas. Eu tenho um relato, por exemplo, muito famoso de um menino norte-americano, que ele, com 4 anos, descrevia as batalhas que ele vivia dentro do seu avião. Imagina um menino de 4 anos falando que ele estava na Segunda Guerra Mundial, falando qual avião que ele pilotava, falando qual a brigada que ele participava, falando qual era o chefe dele de missão, falando qual era a missão dele. E os pais ficavam muito impressionados com o relato desse menino, de 3 para 4 anos, e começaram a pesquisar. Levaram isso para algumas pessoas, ficaram muito impressionados e descobriram que aqueles nomes que aquele menino dava, daquele piloto, daquela missão, ele descreveu como ele morreu em combate, ele descrevia com grandes detalhes, né? E essa pesquisa dos pais, esse estudo dos pais indo atrás dessa informação, conseguiu comprovar que realmente o menino estava descrevendo algo de um fato histórico, de algo que realmente aconteceu na Segunda Guerra, na batalha, inclusive, de Pearl Harbor, ali, quando o Japão invadiu ali aquelas ilhas perto do Havaí, do Havaí, desculpe, lá nos Estados Unidos. Então, isso é conclusão de que existem vidas passadas? Não. Mas é mais um indício para a gente questionar, será que não existe uma outra possibilidade? E a história desse menino é uma dentro de milhares de histórias similares. Eu conto isso nos meus livros, nos cursos, eu sempre disponibilizo. Esse questionamento é um dos primeiros que a gente faz dentro do trabalho da educação consciencial, que é baseado no questionamento. Ou seja, será que realmente não temos uma outra oportunidade? E se você me permite, Moisés, um outro fato interessante que poucas pessoas sabem também. Em 1907, teve um médico fez um experimento, Duncan McDougall, na cidade de Nova York. Ele pegou 6 pessoas em estado terminal, e ele colocou essas pessoas numa balança de alta precisão. E ele mediu o peso dessas pessoas antes dela morrer e logo depois que elas morriam. Então, ele queria ver se realmente, quando acontecesse o momento da morte, o momento do desencarne, se alguma coisa mudava fisicamente nas pessoas, se alguma alma saía, alguma coisa acontecia. E ele constatou, dentro desse estudo, com esses 6 cadáveres, que no momento da morte há uma variação de 21 gramas. 21 gramas, até o pessoal fala popularmente o peso da alma, né? O peso da alma seria 21 gramas. E o Duncan McDougall, ele publicou esse estudo. E engraçado que a variação foi a mesma dentro desses 6 cadáveres. Obviamente, o pessoal mais científico pode questionar, poxa, mas foi só 6, isso precisa ser replicado e tudo mais. Mas a gente sabe um pouco como as coisas funcionam. Quando ele publicou esse estudo, foi muito popular, foi muito bem aceito. Uma semana depois, ele foi extremamente desacreditado e isso nunca mais foi retomado. E é engraçado que nós nunca mais, depois desse dia, escutamos sobre algum estudo parecido ou algum estudo que chegue a essa conclusão com toda a tecnologia que a gente tem hoje, porque alguém ainda não retomou oficialmente isso, né? Isso também nos remete aqui qual a qualidade da informação que a gente recebe, né? Qual a fonte da informação que a gente recebe. E quando a gente tem esse questionamento, essa curiosidade, aonde pesquisamos? Aonde vamos pesquisar, então, sobre vida após a morte? Vamos pesquisar na ciência? Vamos pesquisar nas escritas religiosas? Vamos pesquisar junto aos líderes religiosos? Vamos fazer uma pesquisa por nós mesmos? Então, também tem esse outro questionamento. Qual é a nossa fonte de informação para a gente acreditar ou não, ou constatar ou não que existe ou não existe vida após a morte? Existindo uma vida após a morte, por que é que a gente não consegue lembrar dela? Por que é que existe esse esquecimento? Você toca numa ferida, digamos assim, muito, muito interessante, um ponto muito interessante. As religiões afro-brasileiras e algumas outras, como até o budismo, outras filosofias, outras doutrinas, elas explicam que esse esquecimento ele se dá
por causa do que nós fazemos em vidas passadas. Ou seja, vamos dar algum exemplo. Imagine se você descobrisse que o seu filho nessa vida, ou a sua irmã, ou seu irmão, ou seu marido, fez alguma coisa ruim para você numa vida passada. Né? Imagine assim, se você descobrisse que o seu irmão te matou em alguma vida passada, vou colocar dessa forma. Como que ficaria o relacionamento com esse irmão ou com essa irmã nessa vida? Seria um conflito, com certeza. Provavelmente a gente jogaria na cara desse irmão, desse parente, né? Olha, também olha o que você fez comigo na vida passada. Talvez nem olhasse na cara dessa pessoa, né? Houvesse um conflito. Então, essas religiões, essas doutrinas dizem que nós voltamos para remendar esse relacionamento, ou seja, para consertar isso. E dentro dessa vida, no esquecimento, a gente consegue ter um bom relacionamento e quando a gente desencarna, tudo está resolvido. Bom, o meu questionamento em cima disso, o questionamento que obviamente não é só meu, de todo o movimento de educação consciencial, não só do Fábio, mas movimentos mundiais de questionadores, de estudiosos dessa questão, é a seguinte. Bom, eu consigo entender a razão do esquecimento frente a algo que eu fiz numa encarnação passada, mas a minha pergunta é, e se nós lembrássemos de tudo o que fizemos em todas as encarnações desde a primeira encarnação, ou seja, na minha primeira encarnação, eu não tenho nenhuma encarnação anterior, certo? Então eu estou muito presente dentro daquela encarnação. Aí imagine, eu faço coisas certas, faço coisas erradas. Aí eu desencarno. Quando eu volto com essa lembrança dessa encarnação, do que eu fiz de certo, do que eu fiz errado. A probabilidade de eu corrigir aquilo, ou de eu ter consciência do que eu fiz certo ou errado, é muito grande, porque eu lembro o que eu fiz, eu sei o que eu preciso corrigir, eu não vou errar de novo. A partir do momento que eu tenho o esquecimento, como que eu vou corrigir algo que eu não sei? Então, para mim é lógico que, através de esquecimento após esquecimento e encarnação após encarnação, a probabilidade de eu me meter muito mais em encrenca do que eu corrigir o que eu fiz é muito maior. Como eu vou corrigir algo que eu não sei? Se toda vez que eu volto do zero. Eu volto com a minha mente completamente apagada, sem nenhuma lembrança do que eu fui e do que eu fiz. Eu vou, com certeza, dentro da minha lógica, né, da lógica que a gente utiliza para analisar essa situação, recorrer nesse erro. Então, a minha resposta para você, ela não é muito confortante, mas ela é um dos indícios do que é o planeta, é um dos indícios do que estamos fazendo aqui. Nós voltamos e esquecemos exatamente para, sim, recorrer no erro, não para corrigir. Para errar novamente, para nos manter cada vez mais presos a essa fisicalidade, para nos manter cada vez mais presos a essa reencarnação infinita. Ou seja, eu fico infinitamente morrendo, reencarnando e esquecendo. Morrendo, reencarnando e esquecendo. Indefinidamente. Esse processo não tem fim, enquanto eu não lembrar quem eu sou e o que eu estou fazendo aqui. E aí, como eu vou lembrar se toda vez que eu reencarno eu esqueço? Aí vem o processo do despertar da consciência. Muito bom, estamos conversando com Fábio Santos, ele é fundador do movimento de educação consciencial. Ouvindo você falar, me corrija se eu estiver equivocado, Fábio, então nós estamos, entre aspas, aprisionados aqui, condicionados. E Mas quem nos prendeu aqui? Primeiro que há uma máxima de que ninguém faz nada com ninguém se não há uma autorização. E essa palavra autorização, ela tem algumas interpretações e pegadinhas, porque você fala, mas eu não autorizei isso, eu não assinei nada. Essa autorização é frequencial, ou seja, imagine como um rádio. Quando você frequencia uma rádio, você coloca lá no seu dial, né? 100.1 ou coloca 98.7 ou seja, qualquer que seja a frequência, né? Quando você sintoniza aquela frequência, você escuta aquela rádio em específico, né? Não adianta você querer sintonizar uma rádio de rock, né, usando a frequência de uma rádio que toca forró, por exemplo.
certo? Ou vice-versa. Então você precisa da frequência certa para sintonizar a rádio certa. Da mesma forma, é a nossa frequência na nossa vida, né? Não adianta a gente querer sintonizar conhecimento se eu estou frequenciando medo, se eu estou frequenciando angústia, se eu estou frequenciando culpa. Então, antes de responder quem está fazendo isso, mas a autorização vem do nosso frequenciamento. Como somos manipulados a frequenciar o medo, a culpa e o apego também. Muitas das pessoas recorrem ao erro achando que é só sentimento aparentemente ruim, mas o apego a coisas, apego a pessoas, né? Ele também nos prende dentro dessa frequência de autorização para alguém tomar a decisão por nós. Quem é esse alguém? Aí eu preciso assim resumir de forma extraordinária toda essa história, mas a gente precisa voltar um pouco na história do planeta e entender o que é o planeta Terra, como ele foi criado, por que ele foi criado e o que acontece na história do planeta para que ele se torne o que é hoje. Eu vou resumir um pouquinho. A Terra, lá atrás, uns bilhões de anos atrás, 5, 6 bilhões de anos atrás, foi criado para ser um planeta de experiências, tá? Diversas. Quais são essas experiências? A gente consegue observar hoje a variedade que nós temos na fauna, né, a variedade que nós temos na flora, a quantidade de espécies, a quantidade que a gente tem enorme de experiências na Terra, de seres, de variedade, né? Nós nem, com a tecnologia que temos hoje, nós nem descobrimos todos, né? A gente se surpreende quando a ciência descobre uma nova vida nas profundezas do oceano ou no fundo das florestas, né? Então a Terra, ela foi criada para ser um laboratório experiencial de vida, né, de novas vidas, de novas experiências. Ao longo do curso da história do planeta, e a gente aí precisa tocar num outro ponto, que não somos os únicos no universo, eu tô falando aqui muito de conclusões, sem dar o raciocínio pelo tempo que a gente tem, mas fiquem à vontade para consultar todo o nosso trabalho, que a gente tem essa linha racional para chegar a essas conclusões, tá? Não somos os únicos, obviamente, né? Dentro desse universo, não vou nem além, mas dentro do nosso universo, né? Agora há pouco, o Alexandre estava falando brilhantemente sobre a questão do telescópio Webb, né? Como ele conseguiu enxergar galáxias que a gente não enxergava antes, ou seja, no universo observável nós temos trilhões de galáxias, e cada galáxia com milhões de planetas, né? Planetas inclusive habitáveis. A gente tem a famosa equação de Drake, né? Drake, o cientista dos anos 60, que fez uma equação da probabilidade de vida extraterrestre inteligente com capacidade de comunicação, né? E para deixar a história curta, a conclusão é que existem milhões de civilizações com capacidade de comunicação dentro de uma galáxia. A gente está falando de trilhões. Então imagine que dentro dessa linha do tempo da Terra, nós tivemos diversos conflitos, né? Ou seja, existem civilizações, existem raças, existem consciências com diversos níveis de moral, com diversos níveis tecnológicos e científicos. E, obviamente, como assim na Terra, aquela máxima, né? Como é acima e é embaixo, Hermes Trismegisto e tudo mais. Lá também tem política, lá também tem organização, lá também tem guerra, lá também tem acordo, lá também tem comércio, né? E parte do resultado desses conflitos dentro do nosso quadrante, né? Nós estamos no quadrante de Órion, né? No braço de Órion na Via Láctea. As civilizações desse quadrante entraram em conflito alguns milhões de anos atrás dentro da nossa linha temporal. E o resultado desse conflito foi o envio de prisioneiros, tanto os prisioneiros de guerra quanto prisioneiros políticos, para a Terra, dos dois lados. Essas consciências vieram para a Terra alguns milhares de anos atrás, tá? E o conjunto dessas consciências, mais os cientistas e os trabalhadores que participavam do experimento Terra, de fauna, flora, como já conversamos anteriormente, o conjunto dessas consciências basicamente, tá? Tem mais alguns pormenores, o que forma toda a população encarnada e desencarnada da Terra. O problema é que quando eu mando consciências de um lado e consciências do outro, e elas chegam aqui e se reconhecem, o que acontece? Essa guerra
continua aqui dentro. Esse conflito continua aqui dentro. Então, houve, há um tempo atrás, uma intervenção de fora que fez a Terra como uma moratória, ou seja, uma quarentena, isola a Terra do resto e fala assim, agora vamos investigar o que está acontecendo. Então, eu definiria a Terra hoje como um planeta prisão, em quarentena e moratória, aonde dentro nós temos prisioneiros de um lado da guerra, prisioneiros de outro lado da guerra, cientistas e trabalhadores desses experimentos que estão aqui dentro, em reencarnação há milhares ou milhões de anos aqui dentro. Ninguém entra, ninguém sai, né? Então, aí a pergunta é, quem manda? Quem faz isso com a gente? Como qualquer prisão, nós temos as facções, nós temos aqueles líderes do cárcere, não é verdade? Qualquer prisão aqui na Terra a gente consegue ver isso, aquela gangue, aquele pessoal que lidera. Esse pessoal mais esperto, digamos assim, é o que lidera o planeta, né? Nós chamamos de cabala escura, também é uma tradução do inglês que chama cabal, né? Mas cabala não tem nada a ver com judaico, tá? Se vocês procurarem no dicionário, qualquer dicionário vai falar que em português cabala significa reunião de um certo número de pessoas em prol de um propósito. Então, cabala escura é esse grupo de desencarnados que estão em outra dimensão, que dominam o planeta e manipulam através dos seus tentáculos, que se chamam de governo oculto, muitas pessoas falam de governo secreto, de encarnados e desencarnados, que manipulam toda cultura, toda economia, toda educação, toda informação que nos chega desse lado e do outro lado, para que nós nos comportemos frequenciando, lembrando o exemplo que eu dei, frequenciando o medo, a culpa, o apego, para ficar aqui na Terra indefinidamente encarnando e servindo de alimento energético frequencial para esses seres. Estamos conversando com o Fábio Santos, ele que é o fundador do Movimento Educação Consciencial. É típico da humanidade buscar, meu querido Fábio, socorro espiritual, através de divindades, deuses, deusas, santos, anjos e arcanjos, como uma forma de amparo e também de socorro e também para alguns conceitos espirituais como meios de nos tirar deste mundo de ilusão. Recorrer a esses seres, a essas divindades, a esses seres angélicos, é um caminho ideal para que a gente possa sair desse aprisionamento? Olha, o caminho, e isso realmente, eu sei que muitas coisas do que a gente está conversando aqui, até pelas características da mente, do cérebro humano, elas, quando batem nos nossos dogmas, batem nas nossas crenças, nós rejeitamos, né? Então, um convite que eu faço para todos vocês que já me escutaram, estão nos escutando, é que ouça e pesquise por vocês. Não rejeitem ou não aceitem de cara, tá? Pesquisem por vocês. Então, essa informação que eu vou passar para vocês também, pesquisem, né? Que é informação do que a gente fala do caminho interno, né? Uma das armadilhas dessa cabala escura é a terceirização da nossa salvação, né? Eu e o Lael Fani costumamos falar isso, né? A terceirização da salvação. A nossa amiga Karina Greco fala em apadrinhamento cósmico, ou seja, estamos falando da mesma coisa. Sempre colocar a responsabilidade do nosso crescimento na mão de outrem, né? Nunca é nossa responsabilidade. Sempre Jesus vai vir e me salvar, né? Sempre vem um mestre ascenso para o pessoal aí da Fraternidade Branca, né? Vem e vem me salvar. Ou então uma nave, o pessoal mais ligado ao ET, né? Vai vir e vai me salvar. Ou o pessoal mais terra a terra, o governo tem que resolver o meu problema, né? Sempre outra pessoa precisa resolver o meu problema. E tem uma máxima que o nosso amigo Corey Goode aqui dos Estados Unidos fala também dentro de uma doutrina milenar, que é uma frase que eu levo para a minha vida, que é: nós somos os salvadores que estávamos esperando. Ou seja, nós é que temos que nos salvar. E quando a gente entende isso, muitas pessoas têm dois sentimentos, né? Um sentimento de alívio, fala, poxa, se depende de mim, vamos lá, eu vou fazer, vamos atrás. E as pessoas que falam, vixe, se depende de mim, então a coisa vai ficar complicada porque a situação está feia. E na verdade nós precisamos entender quem somos, né? Nós somos deuses, nós ficamos procurando Deus fora quando Deus está dentro. O que é Deus? O que é o todo? O que é essa fonte que tudo é? A fonte que tudo é, o seu próprio nome já diz, tudo é.
Se tudo é, eu sou a fonte, você é a fonte. Nós somos fractais da fonte. E o conceito de fractalidade não é pedaço. O conceito de fractalidade é o menor é igual ao maior. Ou seja, se eu sou fractal do todo, fractal de Deus, fractal da fonte, eu sou a fonte. E se eu sou a fonte, o que eu não posso? O que eu não sei? Então, o que nós temos que fazer é recuperar essa memória. Recuperar a memória de quem somos. Né? Assumir quem somos. Porque nós somos consciências que existimos em todas as dimensões, em todas as frequências, daqui, na Terra, até a fonte. Nós apontamos para cima por uma questão didática, né? Mas isso não existe muito. Mas daqui até a fonte. Nós existimos nessa multidimensionalidade. Então, quando fala Jesus vem me salvar, quem é Jesus? Quem é essa consciência? Quem é o todo? O mestre vem me salvar, quem é esse todo? Então, eu sou o meu mestre. Não quer dizer que não temos ajuda, não é isso. Claro que temos ajuda em diversos níveis, de consciências companheiras, de consciências que procuram o despertar da consciência, de consciências que estão interessadas em que saiamos aqui dessa prisão que estamos atualmente na fisicalidade terrestre, mas nós também temos consciências que trabalham contra isso, obviamente. Né? Então, nós precisamos primeiro tomar a consciência de quem somos e tomar o caminho interno. Na verdade, é o sentido interno. Caminho para o despertar existem vários, mas o sentido só tem um. É o interno, é o conhece-te a ti mesmo. Ou seja, olha, até nas escrituras que tiveram manipulação na tradução, que tiveram manipulação na escolha das palavras, que tiveram manipulação na interpretação, nós ainda temos muitas mensagens boas. Olha o conhece-te a ti mesmo, né? Olha o orai e vigiai, não é o orai e vigiai, né? É estar atento, equilibrado, na neutralidade, vigiai, ou seja, esteja atento, né? E também essa máxima do caminho interno vai completamente contra o incentivo da terceirização do meu despertar, ou seja, você vai me salvar. Ninguém salva ninguém, né? Ninguém salva ninguém. Eu costumo dizer que o nosso trabalho dentro da educação consciencial, nós somos catalisadores do despertar. O que é um catalisador? Aí para os químicos aí que me ajudem, né? Catalisador é uma substância que entra dentro de uma reação e acelera essa reação. E depois dessa reação, ela some, ela sai, ela não faz parte dessa reação. Então, quando eu digo que o nosso trabalho é catalisador do despertar, nós entramos na vida da pessoa, munimos essa pessoa de informação para que ela transforme essa informação em sabedoria, ou seja, aplica essa informação, a partir do momento que eu vivo e aplico essa informação no dia a dia, eu transformo em sabedoria e ela eleva a sua frequência e ela desperta. Então a nossa função é levar a informação até as pessoas e as ferramentas, né, para o despertar e a pessoa resolva por si. Mais uma vez, o caminho interno. O Fábio não salva ninguém, Jesus não salva ninguém, o padre não salva ninguém, o bispo não salva ninguém. As pessoas é que se salvam. Santos, a conversa está muito boa, eu queria ficar conversando com você mais umas 12 horas e não faltaria assunto, mas nós estamos caminhando para o final do programa. Quero agradecer e também deixar o convite para, em uma outra data, a gente voltar a conversar e abordar continuidade a esse assunto e incrementar com outros assuntos que estão dentro do seu projeto, que é a educação consciencial. E eu queria que você falasse um pouco, né, do que se trata a educação consciencial e também como encontrar mais informações sobre o teu trabalho nas redes sociais. Ah, que bom. As pessoas podem ter mais informação se quiser ir no meu site, fabsantos.com.br, fabsantos.com.br. Lá tem todas as mídias sociais, estamos no YouTube, no Instagram, agora o novo TikTok, aí acabamos de lançar o TikTok também, para quem gosta, enfim. Lá tem todas as informações. No YouTube nós temos mais de 400 vídeos gratuitos sobre os diversos assuntos, tá? O nosso trabalho, como eu estava falando agora há pouco, ele é de questionamento, é de munir você de informação. Nós não somos donos da verdade. Nós colocamos alguns questionamentos, algumas posições para que você vá atrás dos seus estudos. Nós direcionamos esse estudo caso você ache isso interessante, né? Olha só, você quer saber realmente quem escreveu a Bíblia, por exemplo, né? Você sabe quem escreveu a Bíblia? Ah, foi Deus. Não, peraí, quem é Deus? O que é Deus?
né? Vamos estudar o que é isso, né? Vamos estudar quem escreveu a Bíblia, vamos estudar em que língua, como traduziram, quem escolheu os livros que entraram na Bíblia, quais são os apócrifos, né? Mais de 100 apócrifos, livros que ficaram de fora, por que isso aconteceu, né? E diversos outros assuntos, como a vida após a morte, que a gente conversou agora, né? Só uma questão dos 21 gramas que eu expliquei aqui na nossa conversa, como a questão da equação de Drake, que eu expliquei agora aqui para vocês. Então, dentro desse questionamento, nós passamos informação para que as pessoas transformem isso em sabedoria e algumas ferramentas, né? E uma dessas ferramentas chama o projeto que eu faço junto com o Lael Fonin, que chama-se Semente da Vida, né? Exatamente esse projeto que estará em Fortaleza nos dias 10 e 11 de setembro. Eu convido você, viu, Moisés, e a todos aí da sua equipe, a todo mundo que está assistindo a gente, a estar lá com a gente. É uma alegria voltar para o Nordeste com esse projeto. Nós estivemos em Salvador há um tempo atrás com o Despertar Galáctico, outro curso que eu tenho. É uma alegria a gente voltar dia 10 e 11 de setembro lá em Fortaleza com o projeto Semente da Vida, que é uma ferramenta da gente reativar algumas potencialidades que nos foram desativadas propositalmente por esse pessoal que a gente conversou agora há pouco, ao longo dos anos, e a gente conseguir retomar esse contato com a natureza, com a terra, com Gaia, com a consciência de Gaia, para que a gente possa despertar. Mas não é despertar amanhã, não é despertar quando morrer, não é despertar, é agora, é no agora, é ter uma ajuda na nossa vida agora, porque temos conta para pagar, né? Temos problemas de trabalho, temos dia a dia, temos família, temos relacionamento, a gente precisa de ajuda agora. Afinal de contas, quem consegue despertar se está preocupado com conta para pagar? Quem consegue despertar se trabalha das 5 da manhã às 10 da noite, né? Quem consegue despertar com conflitos dentro de casa, né? Dentro da família, enfim. Então a ideia é dar informação e ferramenta para que as pessoas tenham um pouquinho de alívio e deixar um pouco de tempo, né? Dar condições para que a pessoa consiga aplicar esses conceitos do despertar e obviamente, despertar a consciência. Né? Então, convido as pessoas a nos seguir aí no YouTube, no Instagram, através do site, no fabsantos.com.br, fabsantos.com.br, e eu espero vocês lá com a gente em Fortaleza, dia 10 e 11 de setembro.